teve um colega que mandou uma vez aí pra gente um superchat falando que a minha namorada tá com raiva de mim porque eu passo muito tempo assistindo as lives. Então traz ela para assistir essa com você, porque nós vamos começar com uma fofoca. E a fofoca é Kylian Mbappé. Porque no francês tem que falar desse jeito, tem que fazer o biquinho e dar uma ênfase na última sílaba. Vamos falar de Kylian Mbappé, que veio da Ligue 1, do PSG, não, aí não deu certo, mas enfim, ele veio de lá da França para ser a tartaruga de Troia e destruir o Real Madrid por dentro. Chegou com as notícias de que ele podia até ser estrelinha lá no PSG, mas no Real Madrid jamais. Real Madrid não, hein? O Real Madrid é muito grande para isso. Ninguém faz isso no Real Madrid. A gente olha para o passado, o Real Madrid é o time que mais aconteceu de jogador ter ataque de pelanca, ataque de estrelismo e destruir o vestiário, mas inventaram que agora não, nunca mais. Agora não vai mais acontecer. E o Mbappé vai se submeter à liderança do vestiário do Real Madrid. Não foi o que aconteceu. A gente já teve vários exemplos de conflito do Mbappé com outras lideranças do elenco. Já existem boatos muito fortes de que um dos principais rivais do Mbappé nessa queda de braço é o Valverde e que a diretoria do Real Madrid está disposta a negociar o Valverde para tentar recuperar um pouco do clima dentro do vestiário, já que ele é o mais combativo quando existe alguma crise, quando existe algum problema. E ao invés de apaziguar e solucionar, ele acaba amplificando os problemas, principalmente com o Mbappé. Só que, além do que a gente já falou no passado, a Tartaruga de Troia hoje fez mais uma das suas, tá? Fez mais uma das suas. Trouxe aí, depois de uma vitória por 2-0, totalmente blasé, protocolar. O Oviedo já é lanterna, não joga mais por nada o campeonato, está só cumprindo tabela. O Real Madrid já é segundo colocado, não pode nem cair para terceiro, nem assumir a liderança. O Barcelona já é o campeão, então também está só cumprindo tabela. Teve muitas vaias para Vinícius Júnior. Teve muita vaia quando o Mbappé entrou em campo. Poucas, mas existiram vaias ao Bellingham quando o nome dele foi falado lá no sistema de som. Então a gente teve ali um clima bem ruim, até porque é uma temporada tenebrosa, que vem de uma derrota num clássico em que a sensação que deu é que o Real Madrid nem competiu. A galera usa muito o termo não deu para competir quando tem goleada. Só que dá para ser sem competitividade num 2-0. O Real Madrid não teve nenhum lance de perigo contra o Barcelona. 2-0 com menos de 20 minutos do primeiro tempo e de lá em diante só esperando o apito final, porque sabia que não teria força para voltar para a partida. Então era natural que houvesse crise, era natural que houvesse esse tipo de resposta da torcida no Bernabéu. 2-0, um gol do Gonçalo Garcia, que é meio xodó da torcida. O planejamento da diretoria passa por dar mais oportunidade para o Endrick, mas o Gonçalo Garcia é meio que um xodó dessa torcida. Vamos ver como é que vai ficar o planejamento quando a janela de transferências começar a ser aprofundada. E, ao mesmo tempo, um gol do Bellingham, que ele nem comemorou. Foi um gol bonito do Bellingham, ele pouco comemorou, a torcida também não. Um clima de merda, de fim de temporada, de fim de festa mesmo. Era para ser um jogo e um dia entediante, mas ele ganhou uma movimentação especial graças às declarações do Mbappé, que não costuma falar na zona mista. Não costuma falar na zona mista. De vez em quando ele fala em momentos de crise, principalmente quando ele quer ser o rosto, ele quer chamar a atenção para a sua postura dentro de um contexto de crise. E hoje ele saiu do campo, ele entrou no final do segundo tempo, ele não foi titular foi o Gonçalo, o Mbappé entrou depois. Ele entra, é vaiado, tem aplausos para o Gonçalo saindo e vaias para o Mbappé entrando. Quando apita o árbitro o fim da partida, ele é o primeiro a descer para os vestiários, não cumprimenta ninguém. Ele é o primeiro a tomar banho e sair para a zona mista, enquanto ainda estava todo mundo no vestiário. Ele já estava todo bonitinho, todo vestido, com as suas roupas de marca, passando pela zona mista. E ele conversou com repórteres, repito, algo que não é tão corriqueiro, não é todo jogo que o Mbappé para falar em zona mista. E hoje ele parou. E quando ele para, vai todo mundo em cima dele. Opa, o Mbappé vai falar. E várias perguntas. E ele selecionou a dedo as perguntas que ele ia responder. E a primeira que ele respondeu foi: por que você não foi titular hoje? E a resposta dele foi uma resposta que caiu como uma bomba em Madrid. Escuta o que ele respondeu.
Não joguei por opção do treinador. Tenho que respeitar a opinião do treinador. Ele me disse que hoje eu sou a quarta opção para o ataque. Então, o que cabe a mim não é reclamar, é trabalhar para poder ganhar o meu espaço e ser considerado um atacante mais importante do que Vinícius, Gonçalo e mais tanto Ono. Eu vou te dar meio minuto para tu digerir o que eu acabei de te falar. Para você entender o peso do que o Mbappé falou na zona mista de hoje. Eu vou te dar meio minuto para tu digerir. Eu vou repetir, porque tem gente perguntando, é o quê? Vou repetir. Por que você não jogou hoje? E o pessoal falando, tô engolindo, calma. Vamos devagar aí nos comentários. Aí o que acontece? Perguntaram para o Mbappé, por que você não foi titular hoje? Aí o Mbappé responde, não joguei, não fui titular por opção do treinador. Eu estava 100%. Mas na opinião do treinador, eu sou o quarto atacante, a quarta opção para o ataque. E eu tenho que respeitar a opinião do treinador. Só o que eu posso fazer é trabalhar para ser considerado mais importante, para considerarem que eu estou à frente de Vinícius, Gonçalo e mais tanto Ono. Tu sabe o que eu achei mais sacanagem dessa frase? Ele citar os dois moleques. Ele citar o Gonçalo e mais tanto Ono. Porque vamos por partes. É óbvio que ele não é a quarta opção do ataque. É óbvio que o treinador não puxou ele de campo e falou, olha, Mbappé, tu não vai jogar porque tu é a minha quarta opção. É óbvio que ele está aproveitando esse momento que já é de crise para colocar lenha na fogueira, para colocar gasolina no incêndio e, quem sabe, ver a torcida se colocando do lado dele, falarem que é um absurdo, discutirem se ele tem que ser. Ele quer que essa discussão fique viva, isso está muito evidente. Discutirem se ele tem que ser ou não o jogador mais importante do time. Não tem outro motivo para ele trazer esse debate à tona. É impossível que essa conversa tenha existido. É impossível que o Arbeloa tenha dito você é a quarta opção para o ataque. Então, de maneira muito escrachada, ele está trazendo um debate. Afinal de contas, eu sou a quarta opção, então os outros estão à minha frente. Ele está fomentando um debate da galera aqui do outro lado, da galera de fora do vestiário. Tem que ser o Mbappé a quarta opção? Claro que ninguém vai chegar a essa conclusão. Tem que ser o mais importante? Tem que ser ele ou Vinícius? Ele quer que o debate exista. Por isso ele citou nominalmente. E por isso ele deu um número. Eu sou o quarto atacante do elenco, segundo o treinador. E o que eu achei covardia foi ele citar o Gonçalo mais tanto Ono. Porque, querendo ou não, seja essa a intenção dele ou não, ele pouco se lixou pro impacto que você teria no nome dos garotos. Os dois vão acabar sendo ridicularizados em rede social. Os dois vão acabar sendo ridicularizados. Porque a galera que comprar essa briga do Mbappé e abraçar esse discurso, que eu repito, não me convence, de que a decisão do treinador é de que ele é pior do que o Gonçalo mais tanto Ono, vão olhar para a temporada de Gonçalo e mais tanto Ono, vão comparar com a do Mbappé e vão ridicularizar os garotos. Ele não mostrou aqui nenhum pingo de maturidade. Para a galera que falava lá atrás, o Mbappé, ele não é tão ruim, é o Neymar que arruma confusão onde vai. Eu quero que você faça a digestão da informação que eu te dei, reflita e chegue a uma conclusão. Olha o que a gente acabou de ver, totalmente sem provocação. Não é que vazou uma informação e ele tinha que desmentir ou não, ele soltou do nada. Eu sou, segundo o treinador, a quarta opção do ataque. E ele cita o nome do Vinícius, que é uma grande estrela também, então não vai ter um grande impacto, mas ele cita dois garotos que estão começando a carreira. E ele bota no olho do furacão dois moleques sub-20, que ele deveria, enquanto líder desse elenco, abraçar. Ele joga aos leões. Debatam aí, galera das redes sociais, comentaristas dos principais programas, debatam aí. Afinal de contas, esses caras jogam mais do que eu? Não sou eu que tenho que ser o titular? Foi exatamente isso que ele fez. E se havia alguma dúvida, porque até então eram sempre manifestações muito sutis, de linguagem corporal, de presença ou não em jogos, agora ficou completamente explícito. O Mbappé está pouco se lixando para a harmonia dentro do clube. O que ele quer é ser o dono do Real Madrid. Esse debate não existe mais.
Se ainda existia, hoje ele acabou. E o Arbeloa respondeu. Porque citaram o nome dele, citaram o nome do Arbeloa, aí o Arbeloa respondeu. Foi lá na entrevista coletiva após jogo, perguntaram para ele, você viu a fala do Mbappé na zona mista? E aí o Arbeloa falou, não, por quê? Aí falaram para ele, não, ele disse isso e aquilo, ele soltou essa frase, o Arbeloa arregalou o olho assim, e aí o Arbeloa sabe que daqui a pouco vai embora, ele não pode nem desagradar o Florentino, e ele também não pode desagradar os pilares do elenco, se ele ainda quiser continuar tendo trabalho ano que vem. E eu não falo nem como treinador principal, não. Eu falo de uma contratação do Mourinho, ele permanecer como auxiliar, para ajudar o Mourinho a navegar por esse vestiário, que é um vestiário muito, muito complicado. E aí o Abelô foi perguntado, ele arregalou o olho, ele pensou, ele deu aquele miguezinho de quem tá pensando numa resposta porque sabe que a casa caiu, e aí ele falou, não, então ele me entendeu errado. Pô, o cara se apadrinhou, mano. O cara, ao invés de falar, não, mentira, esse diálogo não existiu. Não, eu acho que ele me entendeu errado. Eu não disse que ele era a quarta opção. Ele me entendeu errado. E aí insistiram, e ele falou: não, eu prefiro não comentar, eu não vi a fala dele, eu ainda não vi a fala do Mbappé. Depois, se vocês quiserem me mostrar, eu posso ver. E aí teve jornalista que veio para querer mostrar ele, não, mas depois a gente vê isso daí. Tipo assim, ele realmente não queria ter que aprofundar no assunto. E aí ele meteu essa. Ele meteu que, não vou comentar muito porque eu não vi qual é a frase completa, eu não estou entendendo qual é o contexto, e depois eu posso responder isso melhor. Mas é evidente que quando encontrarem com ele numa próxima entrevista e perguntarem, e aí, já viu qual é o teu comentário? Ele vai dizer que isso já foi há muito tempo, que não vale mais a pena voltar nesse assunto, que ele não quer mais saber do jogo contra o Oviedo, ele quer saber do jogo da próxima rodada, e ele não vai dar muito pano para manga. Mas não se fala de outra coisa em Madrid, mais uma crise para o time da capital, né? E o que a gente aprende um pouquinho sobre isso, né? O que a gente pode tirar como resumo, como lição desse acontecimento, é que do momento em que você permite que um jogador se sinta maior do que o coletivo, enquanto passa uma moto aqui para atrapalhar o nosso áudio, quando você permite que um jogador se sinta maior do que todo o elenco junto, não tem como o time ir para frente e ser campeão. Eu sempre lembro do Hansi Flick no começo da temporada. Sempre lembro. Ele começou a enxergar na terceira rodada do campeonato. Ele começou a enxergar alguns jogadores tentando jogar para si. Ele começou a enxergar alguns jogadores tentando puxar um pouco os holofotes, pensando mais em conseguir ser o destaque do jogo e menos no time de fato sair com a vitória. E ele deu uma chamada pública. E dali em diante o time melhorou muito no seu comportamento, melhorou muito na sua conexão coletiva, porque antes de virar um problema, porque ainda não era um problema, era muito sutil, mas antes de virar um problema, ele já deu uma chamada pública, ele já falou: eu não quero um vestiário cheio de egos. Se eu perceber alguém mais preocupado com o individual do que o coletivo, eu vou tirar de campo. Vocês lembram dessa coletiva? Foi na terceira ou na quarta rodada? Tá faltando alguém para fazer isso no Real Madrid. Eu sempre falo, o vestiário do Real Madrid, ele não é o mais complicado do mundo, ele não se tornou o vestiário mais complicado do futebol mundial porque tem muito jogador bom, que é o que a galera fala, não, é porque tem tanto jogador bom, sempre vai ter choque. Isso é óbvio. Mas vários times têm um monte de jogador bom. Vários. E os choques não são tão constantes e nem tão graves. Tu acha que não tem o Hansi Flick que navegar ali dentro do vestiário do Barcelona para não desagradar o jogador fulano, o jogador ciclano? Tu acha que o Luiz Henrique também não precisa, às vezes, dar o braço a torcer? Quantas vezes ele não discutiu com o Kvaratskhelia ao longo da temporada, porque ele queria que o Kvaratskhelia marcasse? Agora, chegou na reta final decisiva, o Kvaratskhelia fez gol e deu assistência em todos os jogos do mata-mata da Champions, e aí o Luiz Henrique teve que engolir em seco, joga pra caramba esse georgiano. Tu tem que navegar por personalidade difícil. É um monte de cara que é famoso, milionário,
Os que são de países pequenos são as pessoas mais famosas dos seus países. Tu acha que esses caras são tudo bem educados? Irmão, tu tem que saber navegar. O negócio é, no Real Madrid, além de ser um dos times com mais egos, com mais estrelas, com mais gente capaz de fazer o ambiente sofrer por pensar mais no individual do que no coletivo, os treinadores não têm nenhuma autoridade para controlar. O presidente prefere escutar e dar prioridade para os jogadores do que para os treinadores. Xabi Alonso foi demitido e começou a se desgastar e começou a perder controle da equipe depois daquele conflito com o Vinícius Júnior. E não foi só com o Vinícius Júnior. Não é que o Vinícius Júnior é um vilão maldito, imundo. Não é isso. Ali foi o símbolo de um vestiário que, quando o treinador tentou controlar, o presidente falou: olha, não é você que manda, não. Quem manda são os caras. E a fala do Mbappé hoje representa isso maximamente. Sai o Xabi Alonso, entra o Arbeloa começa a tentar agradar os jogadores que o Xabi Alonso não cuidava, a exemplo do Vinícius Júnior. Agora o Mbappé que tá puto. E vai ficar nesse stick e push eterno até o treinador ter a autoridade para botar 3 ou 4 no banco de reservas e dizer: quem manda aqui sou eu. E se você não tá feliz, mande o seu empresário trazer uma oferta para você jogar em outro lugar. Florentino Pérez permite isso? Até hoje não foi essa a personalidade dele. Vamos ver como é que vai ser na próxima janela de transferências. Não é isso? Parabéns, Hansi Flick. Fritou a mente dos caras lá em Madrid. Fritou a mente dos caras. Hansi Flick. Fala do Mbappé, a briga do Tchouaméni com o Valverde, as declarações do Florentino Pérez convocando uma coletiva de urgência em que ele soltou frases absurdas, tenebrosas, uma atrás da outra. Isso tudo é efeito Hansi Flick. O alemão chegou, colocou ordem no Barcelona, tanto no vestiário que, quando começou a ter um pouco mais de conflito, um pouco mais de alguém querer se sair, ele segurou e ele manteve todo mundo no objetivo único, que é levantar troféus para o Barcelona, levantar troféus com a camisa do clube, e ele também teve a capacidade tática e a organização dos talentos para sair vitorioso. Se tá toda essa confusão no Real Madrid e os caras são campeão espanhol, não é crise. E a situação não chegaria nesse extremo. Então, parabéns, Hansi Flick. Controlou os egos dentro do vestiário do Barcelona, fez o seu, que era a prioridade, e ainda fritou a mente do principal rival, que eu acho que a essa altura a gente pode falar com tranquilidade. Eu já falei várias vezes, mas eu repito agora, e agora eu acho que quase ninguém vai discordar. Vai ter um outro. A gente já entra para a próxima temporada com o sentimento de que o Real Madrid tem tudo para dar errado. E antes que venha aquela galera para dizer é justamente aí que eles são campeões, que foi o que falaram nas 2 últimas temporadas, eles não ganharam nada, eu não consigo ver, a não ser que haja uma revolução no elenco, a não ser que haja uma revolução no elenco, eu não consigo ver o Real Madrid na próxima temporada mais forte do que ele foi na temporada passada. Na atual, ele já piorou bastante. Na próxima, a tendência é, no máximo, estagnar, se não cair ainda mais, indo para o fundo do poço.